Eu já falei aqui em uma leitura de sinopses, né, anterior, se eu não me engano, o 54, posso estar moscando, mas acho que é no 54, sobre a importância de que os personagens tenham defeitos, porque ninguém é perfeito no mundo real e esses defeitos são coisas que fazem a gente se conectar com aqueles personagens. E aí, à medida que aquele personagem aprende a lidar com aquele defeito que ele tem, a reconhecer e superar, a gente que também tem nossos defeitos sente como se, tipo, nossa, eu também posso superar esses defeitos que eu tenho. Né? Eu também posso reconhecer alguns defeitos que eu tenho e tentar trabalhar eles para me tornar uma pessoa melhor, assim como esse personagem que eu acompanhei, esse personagem que eu gosto e tal, e que né, eu me ponho no lugar dele e tal, ele me ensinou, assim como esse personagem eu também posso me tornar alguém melhor. E aí, se o personagem ele não tem essas questões, ele se desconecta muito, e aí o leitor fica tipo assistindo sem se conectar com a história, sem sentir, sem se importar. E a pior coisa para uma história é o leitor que não se importa com o que está acontecendo ali. Então, nesse sentido, eu acho que o personagem ele tem que ser trabalhado de uma forma mais humana para que a gente possa se importar com ele. Então, talvez esses amigos dele, né, esses outros guardiões, eram amigos que ele cresceu, ele teve uma jornada anterior onde eles se tornaram os guardiões, e aí eles receberam esse poder e meio que essa uma espécie de maldição, né, ao mesmo tempo, tipo, eles vão ficar selados e tal, é o que está escrito aqui, né, eles estão selados, eles vão ficar selados até que o mundo esteja em caos e aí eles vão renascer para poder trazer paz para o mundo de novo, e quando eles trouxerem essa paz, eles vão ser selados de novo, sabe? Tipo, eles nunca vão poder viver um tempo bom, eles só vão vir sempre para guerrear. E isso talvez seja um tema muito interessante para ser abordado. Não sei se alguém aqui já jogou Epic Seven, mas a história do Epic Seven fala exatamente sobre isso e é muito, muito legal. Fala sobre um mundo que ele vai sendo destruído e reconstruído várias vezes, e o protagonista é exatamente uma espécie de guardião, né? Um enviado da deusa, da grande deusa do universo, para poder tentar salvar esse mundo. Só que se ele falha, o mundo é destruído e aí ele renasce e tenta de novo, e aí vai sendo um ciclo sem fim assim, até que chega um ponto onde ele meio que abandona a Deus. Ele chega, isso é um spoiler da história, tem que jogar a história inteira para chegar nesse ponto. Mas enfim, ele vai vendo que essa realidade não é tão bonitinha assim, não é um negocinho tão assim, tipo, caramba, eu já nasci aqui várias vezes e eu tô vendo as mesmas pessoas, conhecendo as mesmas pessoas, e as pessoas não lembram de mim porque o mundo renasce, o mundo é destruído e ele renasce. Essa luta que eu tô fazendo aqui vale de alguma coisa se o mundo renasce depois de ele ser destruído de novo e de novo? Então, talvez sejam alguns temas interessantes para se abordar nessa história, e são temas que o personagem precisa ter emoções humanas para que a gente possa acompanhar isso com ele. Eu consigo me conectar com um personagem que percebe que aquela luta dele, aquela cruzada dele não está levando a nada, ele está perdendo pessoas que ele ama, ao mesmo tempo que ele começa a parar de se importar um pouco com essas pessoas, porque ele está sempre vivendo aquilo de novo e ele está sempre em guerra, em nome de uma deusa que ele já não começa a não entender mais os propósitos dela e tipo assim, enxergar ela como bondosa, porque essa é a natureza dele, de enxergar essa deusa como bondosa, ao mesmo tempo que o que ele vai vendo ela fazer, que é o mundo sendo destruído e reconstruído, destruído e reconstruído, de modo que ela está sempre jogando ele numa guerra sem fim, não é um propósito bondoso. E aí ele começa a ter dúvidas. Essas dúvidas são dúvidas humanas. E aí talvez os guardiões dessa história precisem ter essas mesmas dúvidas para que a gente se conecte com eles. Talvez quando o guardião dos céus acordar, ele tenha esse propósito de vamos salvar o mundo, vamos resgatar este mundo do desequilíbrio e trazer a paz. Só que cadê os meus amigos? Vamos atrás dos meus amigos. E aí os amigos já estejam em outro estágio de amadurecimento. Alguns deles já abandonou completamente aquilo, o outro está meio que assim, o outro está tentando se conectar mais com as pessoas e vendo o que é esse desequilíbrio, o que está sendo considerado como desequilíbrio aqui, porque querendo ou não, se eles acordam, eles não acordam não de cara já com, olha, temos um rei tirano demoníaco do mal, vamos matá-lo, sabe? Às vezes pode ser uma coisa mais subjetiva, de modo que, tipo, o que está desequilibrando aqui? O que está interrompendo a paz? Por que não está em paz? Sabe? É difícil esse conceito de paz que a gente vê. Geralmente em histórias medievais e tal, mas assim, tem muito esse conceito de, o mundo estava em desequilíbrio, o mundo estava numa era de paz e tal. E vamos ser sinceros, vamos pensar profundamente no nosso próprio mundo, no nosso planeta. A gente vive num mundo.
o nosso mundo está em paz, sabe? A gente está numa era de desequilíbrio. O nosso mundo já esteve em paz em alguma época, sabe? Ok, agora a gente tem, nesse momento que eu estou gravando, a gente tem a guerra da Ucrânia acontecendo. Só que, sabe, guerra do Iraque, Palestina e Israel estão sempre em guerra. A Coreia do Sul e Coreia do Norte, apesar de ter aquele cessar-fogo, eles não acabaram a guerra, eles não estão tipo de boa, eles não são amiguinhos. O nosso mundo estava em paz antes da guerra da Ucrânia, só porque a gente não está tomando conhecimento de que está acontecendo algum conflito em algum lugar do mundo, significa que o nosso mundo está em paz, sabe? A paz mundial é um negócio talvez inalcançável. A gente não está tendo uma guerra mundial, assim como teve a primeira, como teve a segunda, né? Ainda não estamos em algo assim, onde o mundo inteiro está em um estado de guerra constante e total, né? O conceito de guerra total que nasceu com a Primeira Guerra Mundial. Então, é muito difícil definir o que é paz e o que é desequilíbrio no mundo, a nível mundial. Então, talvez pensar mais a fundo sobre esses conceitos e trazer isso para a história possa ser transformar a história de um modelo clichê em uma coisa mais que dá pra gente discutir, que dá pra gente se aprofundar e que dá pra gente pensar sobre o nosso próprio planeta. E aí entra aquilo que eu falo sobre o que eu considero de mais importante que um mangá tem, que são os sentimentos e como esses sentimentos ensinam quem está lendo e fazem essa pessoa que está lendo repensar sua própria vida, repensar seu próprio mundo, repensar sua própria realidade e talvez aquilo melhorar a vida dela ou melhorar ela um pouquinho que seja, sabe? Uma história que você lê e faz você pensar sobre alguma coisa de uma forma um pouco mais profunda, melhora você como pessoa um pouquinho. E para mim esse é o grande tchan que as histórias têm. E na minha opinião essa é uma história que pode trabalhar isso muito bem. Só que exige muita pesquisa, exige muito aprofundamento mesmo do autor em se mergulhar nessas questões que são difíceis, que são complicadas e conseguir colocar isso dentro de uma história com começo, meio e fim, com personagens que a gente se importe, com narrativas que a gente se importe, com conflitos interessantes. Mas esse, querendo ou não, é o desafio que todo autor tem ao abordar uma história.